Bom dia, nono ano, nossa primeira aula de História nessa primeira semana do mês de outubro. Espero que vocês tenham passado bem o fim de semana e vamos iniciar aí fazendo a correção da atividade que foi passada para casa, portanto a página 42, as questões que finalizavam o capítulo 11 sobre o regime militar. A primeira questão é uma questão ali retirada do Enem. Então nós temos logo lá em cima dizendo um trecho de uma canção da banda Ultraje a Rigor. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Então, a falta de concordância entre as palavras, entre os verbos, é proposital. O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização social. A canção foi censurada por estar associada a... Então, ele quer saber a razão pela qual essa canção foi censurada na época do regime militar. Foi censurada por estar associada ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar. Não temos essa informação de que o rock tenha sido punido ou sido vetado, tenha sofrido limitações. Não era tanto a questão do gênero musical, do estilo, do ritmo, mas sim a letra, o que dizia. Isso era o que buscava censurar e não o estilo de música. Letra B. Foi censurada por estar associada a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do presidente. Sim, no contexto que a música surge em 1983, 2 anos antes do fim do regime militar. Então, é a fase final e critica o fato de que os brasileiros são considerados incapazes, inúteis para o governo de escolherem o próprio presidente. Então, a resposta seria a letra B, mas vamos comentar por que as demais estão erradas. A canção foi censurada por estar associada, diz a letra C, à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava naquele contexto a conscientização da sociedade por meio da música. Embora o conteúdo para o governo possa parecer irrelevante, não relevante, no entanto, essa não era a preocupação do governo e tampouco o governo tinha a preocupação de conscientizar por meio da música. Pelo contrário, queria que a população não se conscientizasse, de modo que as músicas, as expressões, teatros, programas televisivos que criticassem o regime eram censurados. Letra D diz que a canção foi censurada por estar associada à dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o regime militar pretendia esconder. Essa dominação cultural nós já temos até hoje, basta ver quantas marcas importadas, nomes em inglês norte-americano, que usamos no dia a dia. No entanto, essa dominação cultural nunca foi imposta, ela sempre foi abraçada de espontânea vontade por parte da população. Então, nunca aconteceu assim de maneira incisiva, digamos que a pulso, a ponto de ser escondida pelo governo. Ela sempre aconteceu de maneira natural até os dias de hoje. Letra E. A canção foi censurada por estar associada à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro. Se fosse uma crítica à sociedade, essa alternativa estaria correta. No entanto, a canção não procura criticar a sociedade analfabeto ou com falta de escolaridade. No entanto, ela é uma crítica política, não ao povo, não à sociedade, mas ao governo. De modo que a resposta correta é sim a letra B. Segunda questão de uma faculdade de Minas Gerais. A Lei de Anistia do ano de 1979 teve como significado político. Qual a consequência dessa lei? Falando sobre ela, nós temos ali na página 39 o parágrafo 5º. Você pode relembrar, voltando aí algumas páginas. Então, o significado da Lei de Anistia foi a alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle do Estado? O que alterou a Constituição, a ordem constitucional,
e que fez perpetuar da base a esses mecanismos de ação e controle do regime foram os atos institucionais e não a lei de anistia. A lei de anistia significava regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo e em nenhum momento legalmente eles declararam vamos usar de violência. A violência era sempre velada por debaixo dos panos. Letra C. A lei de anistia teve como significado o engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e estudantes. Nós temos dois erros aí nessa afirmativa. Primeiro, que essas reformas não foram propostas pelos trabalhadores e pelos estudantes. Segundo erro, que essas reformas de base não foram propostas durante a época do regime militar. Elas foram propostas pelo presidente João Goulart, que foi aquele preso, aliás, afastado, melhor dizendo, por representar a ameaça de implantação do comunismo do Brasil. Então, a lei de anistia, a resposta correta seria a letra D. Teve como significado o desdobramento do processo de abertura política marcado pelas lutas contra a limitação das liberdades democráticas. A primeira ação de abertura foi a decretação da lei de anistia, o fim do bipartidarismo, entre outras coisas mais que nós vimos ali no finalzinho do general Médici, ou melhor dizendo, Figueiredo, perdão. Terceira pergunta. A respeito do milagre econômico, também tínhamos falando sobre esse milagre econômico na página 35. Letra A. Resolveu todos os problemas econômicos do país de forma definitiva? Se fosse, estaria um paraíso hoje, né? Letra B. De imediato reduziu o poder de consumo do povo brasileiro. Aumentou em parte significativa e não diminuiu, não reduziu. Em partes, aumentou. Pelo menos num breve momento. Depois veio a conta a pagar. Letra C. Foi marcado pela entrada de grande quantidade de capital estrangeiro no país? Sim. Se você voltar lá na página 35, verá que essa é a alternativa correta. Não é a letra D. O milagre econômico não contribuiu para gerar uma grave crise financeira nos Estados Unidos, nada a ver. Pelo contrário, prosperou ainda mais, já que era o principal país que investia no Brasil e que enricou. Letra E. O milagre econômico contribuiu para a redução da dívida externa brasileira? Não ouvimos em todo o capítulo falar no governo militar, no regime militar, sobre essa dívida externa. Então, não podemos afirmar se reduziu, nem tampouco se aumentou. Podemos apenas dizer que houve uma estagnação, nem aumentou nem diminuiu, permaneceu como está. Essa dívida externa nós só conseguimos sanar já recentemente no governo do presidente Lula. Quarta pergunta. A respeito da campanha direta já, é correto afirmar sobre essa campanha, temos ali na página 40 falando sobre ela. Conseguiu atingir seus objetivos, tornando possível o voto direto para presidente em 1985? Não. Nesse ano de 85, o voto, a escolha ainda foi indireta pelos deputados, pelos parlamentares, escolhendo ali entre o candidato de oposição Paulo Maluf e o candidato do governo, o Tancredo Neves. Escolheram o Tancredo Neves, que morreu sem assumir. As campanhas da direta já, letra B, recebeu pouco apoio da sociedade civil, motivo pelo qual suas reivindicações não foram atendidas pelos militares? Receberam grande apoio, mas mesmo recebendo grande apoio, não foram sim atendidas, não foram atendidas. Então essa letra B tem meia verdade ao dizer que não foram atendidas e tem meio mentira ao dizer que não recebeu apoio. Recebeu apoio, mesmo recebendo apoio, não foi atendida. Então, porque está meio errada, está totalmente incorreta. Letra C, as campanhas da direta já deu início à campanha pelo voto direto para presidente em 85. Proposta que foi vetada, como dissemos, que diz também afirma a letra B, rejeitada, não foi atendida, adiando o processo eleitoral. Então é isso mesmo. Apesar de ter apoio da população, apesar de iniciar, não conseguiu ainda, mas iniciou um processo de opção, de escolha, de pedir, de exigir o voto direto, mesmo assim foi vetado e não foi atendida. A campanha da direita já marcou a mobilização civil no auge da ditadura. O erro dessa letra D, embora sim tenha marcado a mobilização civil da população, mas não foi no auge, já foi no finalzinho da ditadura. O erro está aí. Letra E, as campanhas das diretas já está relacionado ao contexto que garantiu a vitória de José Sarney nas eleições. Não foram nas eleições. Ele assumiu porque
o Tancredo Neves morreu antes de assumir. Então o erro está em dizer que José Sarney venceu nas eleições. Ele assumiu por tabela, digamos assim, empurrado, pegando carona, gancho, na Constituição que dizia isso. Na ausência do presidente, assume o vice. De modo que a alternativa correta da quarta questão é a letra C. A ocupação das terras brasileiras, quinta questão, e a transformação destas em localidades produtivas, terras que gerassem lucro, foram os principais objetivos do governo durante a ditadura civil e militar. A respeito da ocupação das terras dos grupos negros, afrodescendentes e indígenas, a respeito dessa ocupação, faça o que se pede. Como esse objetivo de transformar essas terras em produtivas, lucrativas, impactou as comunidades quilombolas indígenas? Impactou que essas terras foram deixadas ao abandono por parte do governo, essas propriedades foram desrespeitadas e foram invadidas com bastante violência. Letra B, cite algumas alternativas de lutas desses grupos quilombolas e indígenas em defesa de suas terras e cultura. Eles se organizaram por volta da década de 70 e 80 para exigirem seus direitos. Feita a correção, nós vamos introduzir um novo assunto, que é o último desse livro 3, capítulo 12, Descolonização da África e da Ásia. Prestem bem atenção. Antes da gente iniciar esse conteúdo, nós precisamos retomar um conteúdo do 8º ano. Então, eu preparei aqui para vocês um pequeno resumo desse assunto que nós precisamos revisar do 8º ano para poder iniciar esse novo assunto, que é o assunto sobre o imperialismo e o neocolonialismo. Já já você vai entender por que precisamos relembrar esse assunto do 8º ano, visto ali no finalzinho do 8º ano, para podermos iniciar um novo conteúdo. O que foi o imperialismo, também chamado de neocolonialismo? São sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Imperialismo, a partícula ismo, quer dizer exagero, e imperial. Então pode ser traduzido como ambição dos reinos europeus em tornar-se impérios, de pequenos reinos tornar-se grandes impérios, dominando territórios em outros continentes, quais eles? Ásia e África. Neocolonialismo, por sua vez, neo significa novo, e colonialismo é aquela dominação das colônias acontecida no continente americano lá por volta dos anos 1500, século XVI, como a gente estudou no 7º ano, a colonização, que Portugal empreendeu no Brasil, que a Espanha empreendeu nos países vizinhos nossos que falam espanhol. Então isso foi a colonização, colonialismo. Então neocolonialismo seria uma segunda dominação da Europa em colônias, dessa vez agora não mais da América, mas da Ásia e da África. O que impulsionou o imperialismo? Antes do imperialismo veio também assunto do 8º ano, a chamada Revolução Industrial. Por isso que você tem aí uma setinha puxando a Revolução Industrial, ela que, digamos assim, deu origem ao imperialismo. Por quê? A Revolução Industrial, o surgimento das máquinas, precisava de 3 coisas: matéria-prima, que fizessem as máquinas funcionar, mão de obra barata, operariado, gente que manuseasse as máquinas, e mercado consumidor, gente que comprasse o produto ali fabricado por essas máquinas, por essas fábricas. E onde é que a gente vai buscar isso? Vai extrair os produtos do solo da gente, isso pensando conforme a mentalidade do europeu. Vamos pegar os nossos compatriotas, gente de pele branca, desenvolvida para trabalhar nas fábricas sujas. Vamos vender esse produto, explorar o dinheiro dos nossos próprios compatriotas na Europa? Não. Matéria-prima, esgotar as riquezas do solo, gente para trabalhar de graça e que compre os nossos produtos, eles vão buscar isso na África e na Ásia. Por isso que a Revolução Industrial, lá do século XVIII, dos anos 1700, assunto do 8º ano, faz surgir, tem como consequência esse fenômeno do chamado imperialismo ou neocolonialismo, que a gente procurou relembrar a definição mais acima. É claro que esses países da Europa, daqui a pouco a gente vai citá-los, eles não chegavam na África e na Ásia dizendo: a gente veio dominar vocês, a gente veio explorar vocês.
A gente veio explorar o território em busca de matéria-prima, fazer vocês trabalharem como mão de obra barata para a gente e trazer os nossos produtos, obrigar vocês a comprarem. Não chegavam com esse discurso. Eles chegavam com um discurso que tenha o nome de verniz humanitário. O verniz é aquele líquido que você passa de um móvel para dar uma boa aparência, um brilho encantador. Então eles chegavam dizendo que veio trazer, com esse belo discurso de que veio trazer para a Ásia e para a África desenvolvimento, progresso, quando na verdade o objetivo era a exploração. Nas duas imagens abaixo você vê um europeu sentado, enquanto dois asiáticos da Índia, o abana, o outro cuida dos seus pés, fazendo o semelhante. Só porque é de outro continente, na cabeça do europeu considerado inferior, tornando-o escravo. Já na segunda imagem você vê a tropa dos ingleses no principal marco da cultura egípcia, na África, que são as esfinges, as pirâmides. Dominar o símbolo cultural de um país, mostrar que toda aquela terra está sob domínio dessa potência europeia, no caso dessa imagem, a Inglaterra. A segunda imagem ela é bem icônica, nos fala muito, tem muito a nos dizer. Você vê representado os líderes da Inglaterra, pela primeira gravura aqui seria a Rainha Vitória da Inglaterra, o chanceler alemão, o czar russo, na ordem da esquerda para a direita, o símbolo da França, a República Francesa, e o imperador japonês, todos eles ali brigando pelo território da China, e a China simbolizada como fosse uma pizza que tem as suas fatias disputadas por essas potências da Europa, cada qual querendo ficar com a melhor parte. Então essa imagem ilustra bem o que foi o fenômeno do imperialismo, do neocolonialismo, são similares, sinônimos, a gente está tentando relembrar para poder iniciar esse novo assunto. A ambição, como dissemos, imperialismo, do desejo dos países europeus em dominarem essas terras além do continente europeu, essas terras na África e na Ásia. Nessa próxima imagem aqui vocês veem a partilha da África. Já adiantando que vocês vão precisar dessas informações para responder as questões da página 44. Então talvez você precisará pausar o vídeo, fixar essa imagem para responder as questões da página 44 do livro didático. E aí você tem a partilha, cada cor demonstrando um determinado reino europeu, um determinado país da Europa, uma determinada potência europeia que ficou com uma parte da África. Analisando a legenda e vendo as cores, você tem com que cada parte da África ficou distribuída ou de posse, de domínio do respectivo, olhando a legenda, do respectivo país europeu. Já na segunda imagem aqui, você tem essa mesma dominação europeia, só que agora no continente asiático. Então, mais uma vez, olhando as cores e a legenda da imagem, é claro que a gente não vai analisar detalhadamente, porque, como disse, esse assunto do oitavo ano, só estamos relembrando. Olhando as cores e a legenda, você tem onde cada potência europeia, onde cada reino europeu dominou seu respectivo território ali na Ásia, na imagem anterior, na África. Então, o que nós vamos estudar nesse novo capítulo 12? Como essas regiões, tanto da África, do slide anterior, quanto da Ásia, lutaram pela sua independência. Por isso, descolonização da África e da Ásia. Antes de darmos continuidade, na próxima aula, quarta-feira, vocês respondem e mandam lá no Classroom as questões, as 3 questões da página 44 do livro didático. Abençoado o restante de segunda-feira e até quarta-feira.